Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Sergipe, está pedindo providências sobre golpe financeiro que afetou mais de 400 consumidores. A OAB solicitou informações prévias ao Ministério Público e à Delegacia Especializada em Combate à Corrupção e Crimes contra a Administração Pública, DELTAP. Quem tem mais informações sobre estas investigações, sobre as cobranças que a OAB está fazendo, é o mestre da comunicação, Douglas Magalhães. É com você, Douglas. Pois é, Fábio, 400 vítimas. 11 pessoas já foram identificadas pela polícia, pelo DEPATRE, que investiga. A coisa tomou um volume assim tão grande que a Ordem dos Advogados do Brasil, através do conselheiro federal Cristiano Barreto, pediu informações ao DEPATRE e ao Ministério Público. Doutor Cristiano está aqui ao meu lado. Bom dia, doutor Cristiano. O que motivou a OAB pedir essas informações? Bom, assim que a OAB teve conhecimento desse número assustador de vítimas, desse suposto golpe financeiro, o presidente Daniel Costa adotou imediatamente providências para que nós nos aprofundássemos sobre o que de fato está ocorrendo. Por isso, encaminhamos pedidos de esclarecimentos tanto ao Ministério Público do Estado de Sergipe, quanto à Polícia Civil do Estado de Sergipe. E a depender do que se traga de informações, naturalmente a OAB submeterá a provocação desses órgãos também ao Conselho Estadual para que adotemos outras medidas judiciais, a exemplo de ação civil pública, contra aqueles responsáveis pela cautela, pela proteção de dados dessas pessoas. Preliminarmente, o que a OAB tem? A OAB tem o que a imprensa traz e que algumas pessoas já provocaram a própria instituição. Então nós temos informações ainda superficiais que não nos garantem a segurança para já de imediato adotarmos essas providências, razão pela qual nós provocamos os órgãos que fiscalizam e que investigam esse suposto crime que assolou a sociedade sergipana. Vamos lá, as vítimas elas eram contactadas por esses elementos golpistas com a promessa de que o dinheiro ia crescer, bastasse uma aplicação, e esse dinheiro era aplicado com aquela pessoa, com o golpista. Sim, é a notícia que nos chega aos ouvidos. De fato, é uma atividade que é absolutamente regulamentada pelo Sistema Financeiro Nacional e que merecia de uma cautela maior dos órgãos fiscalizadores. O Banco Central, outras instituições que guarnecem ali, que protegem o consumidor nessa seara de aplicações financeiras. O quantitativo, a OAB já tem ciência de quanto os golpistas conseguiram levar? Então, novamente, que nós temos ciência ainda são informações muito preliminares. Se chega aí em indícios e matérias na imprensa em torno de 40, 50 milhões de reais, envolvendo aí 11 pessoas, 11 supostos autores dessas práticas supostamente criminosas, mas que, de fato, nós precisamos ainda nos mergulhar um pouco mais, entender um pouco mais sobre aquilo que está se passando e quem são efetivamente os responsáveis pela falta de fiscalização e regulamentação em todo esse sistema. É uma coisa que fica meio embaraçado assim a história, sim, porque o senhor acabou de dizer que essas instituições são legalizadas pelo Banco Central. Por outro lado, tem pessoas que sofreram prejuízo com essas instituições. Sim. A regra, a ordem, a obrigação é que as instituições sejam cadastradas, regulamentadas, autorizadas pelo Banco Central e por demais outros órgãos regulamentadores. Entretanto, nós ainda não temos conhecimento profundo para dizer se eles seguiam essa ordem, seguiam essa prática, ou se eram instituições clandestinas. Então, para nós ainda, são informações preliminares que nós precisaremos nos ater aos processos, às investigações que já foram procedidas, que estão em encaminhamento ainda no Ministério Público e na Polícia Civil. Por isso que eu digo, a OAB está absolutamente atenta a esse suposto crime, às vítimas que foram causadas e prejudicadas no âmbito da sociedade sergipana e não hesitará em adotar qualquer tipo de providência contra qualquer que seja, porque a nossa missão, além de defender a advocacia sergipana, é também defender os direitos difusos dos consumidores e dos cidadãos que moram e residem aqui no nosso estado. O doutor Cristiano falou em 50 milhões aproximadamente, 400 vítimas. Vejam o volume desse negócio. E é aqui em Sergipe. Aqui em Sergipe. Isso é assustador porque nós estamos no menor estado da federação, em que as pessoas agem
principalmente de muita boa-fé, confiam uns nos outros e, infelizmente, mais uma vez, os sergipanos foram vítimas desses golpes que se praticam e envolvem grandes massas e grandes valores. De início, as informações preliminares também, conforme o senhor passou, a promessa de que as pessoas teriam lucro rápido. E, na verdade, inicialmente elas tinham. O prejuízo só veio depois. O que se tem, pelo menos ainda de forma preliminar, é que essas pessoas teriam aí um ganho financeiro acima daqueles praticados no mercado habitual. Isso, naturalmente, é uma prática, é uma propaganda, é um chamariz que esses golpistas usam naturalmente. O estelionatário, o golpista com forma em geral, ele fisga essas vítimas com ganhos, com promessa de ganhos acima daqueles normais, ditos normais e praticados pelo mercado regulamentado. Doutor Cristiano, podemos chamar esses golpistas de luxo? Olha, em se confirmando a prática da atividade criminosa, naturalmente eles estarão incluídos ali num capítulo, num título, no artigo do Código Penal. E, se for o caso de serem instituídos ou culpados, penalizados por qualquer um desses artigos, aí sim nós teremos o tipo penal adequado para enquadrá-los. Doutor Cristiano, muito obrigado, um bom dia. Bom dia a todos vocês. Está aí o Fábio Henrique, o doutor Cristiano, passando essas informações, o que é um alerta também para você que está nos assistindo. Quando há uma promessa de ganhos fáceis, a coisa não é bem por aí. Você pode estar sendo colocado no alvo de um estelionatário, de um golpista, como foram essas 400 pessoas que perderam cerca de 50 milhões aqui em Sergipe. Um prêmio de loteria, Fábio. Ok, mestre Douglas, obrigado. Transmita meu abraço ao advogado Cristiano Barreto. No início eu falei Deltap, não é Deltap, é Depatri. Deltap é crimes contra a administração pública, Depatri apura e investiga crimes contra o patrimônio. Correção feita então.